Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom fim de semana, boa semana e um bom ano. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos. GESEL foi fundado em 1968. Estudávamos e estudamos até hoje, mais de 50 anos, estudante que somos, da doutrina do direito, do Estado democrático de direito, a sua história, filosofia, as suas leis. Quem é do direito é educado, não fala bobagem. Não fala bobagem. Sempre vai atrás da verdade e da justiça, muito bem feita e aplicada. Também gostamos muito, desde aquela época, de estudar Jesus Cristo. Mas Jesus em livros seguros. E aí verificamos que Jesus estava sendo estudado em livros seguros, no Consolador prometido. A doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec, vale a pena ler a história toda, estudar Allan Kardec, a história antes dele, quantas encarnações ele teve. E aí, verificar que o Consolador prometido foi prometido por Jesus no Evangelho de João, que viria exatamente explicar toda a lei de Deus, porque somos filhos de Deus, devemos conhecer suas leis e sermos eminentemente cumpridores delas, corajosamente cumpridor das leis de Deus. Mas para isso precisamos estudar. Sem estudo você não fica sabendo de nada, você fica influenciado por esse mundo que está muito atrasado, muito triste as coisas que o materialismo está fazendo. Vejam, carnaval, bebidas, nós somos o primeiro consumidor de álcool, de bebidas alcoólicas no planeta Terra, as drogas ilícitas, o desrespeito às leis, as mentiras, o pessoal usando esses aparelhos aqui, o smartphone, para divulgar mentiras, para agredir as pessoas. Divulgar calúnias, cometendo crimes horríveis. Nós não podemos aceitar mais isso. Nós vamos fazer uma reflexão profunda no livro Nas Pegadas do Mestre, de um autor que escreveu isso aqui ainda encarnado, e ele usava o codinome de Vinícius, Pedro Camargo, pela editora espírita, pela editora da Federação Espírita Brasileira. Vamos refletir um pouco, vamos aproveitar esses dias para pensar um pouco o que é que nós estamos fazendo na nossa vida, da sociedade, que somos partes integrantes e responsáveis. O céu de Jesus. O cristianismo diverge de todas as demais religiões. O cristianismo diverge de todas as demais religiões. O cristianismo, ele tem base na vinda de Jesus Cristo. Jesus veio, reencarnou há 2000 anos para, em pouco tempo aqui, mostrar
como funcionava as leis de Deus, que Deus era o Criador de tudo, que Deus era nosso Pai e que nós éramos todos irmãos, e que a finalidade principal das leis de Deus é a educação moral e cívica, a educação da família, dos profissionais, da sociedade de um modo geral. Tem criaturas querendo desorganizar o espiritismo e o cristianismo. Tem autores pseudos juristas que a maioria não estuda, mas quer aparecer dizendo que a gente parece um jacaré se arrastando e que deve se arrastar para frente. Eu nunca vi um jacaré andando para trás, mas nos comparar ao jacaré, isso é querer desmoralizar o espiritismo, o cristianismo. Dizer que nós estamos algemados, não. Deus não faz isso conosco. Deus permite que nós voltemos através de várias encarnações para estudar as suas leis, para nos corrigir, para nos enquadrarmos em suas leis e sermos trabalhadores, cooperadores da obra do Senhor, objetivando através do raciocínio, da fé raciocinada, embasada só nas suas leis, a discernir sobre o bem e o mal e sempre aprender como aluno responsável a seguir o caminho do bem, construindo uma sociedade de paz, de irmãos, de fraternidade profunda, onde todos têm as mesmas oportunidades, todos são tratados iguais perante as leis, na razão direta dos seus graus de desenvolvimento, uns dando mão aos outros, mas todos objetivando chegarmos à perfeição. É um absurdo nos compararmos com o jacaré. Isso é falta de respeito ao espiritismo. E o pior é que tem gente que gosta. Claro, se gosta de a gente ignorante, nós vamos gostar de tudo que é coisa ruim. O cristianismo diverge de todas as demais religiões. É fruto de uma revelação contínua, progressiva, eclética, enquanto as outras são concepções humanas, cristalizadas em postulados e fórmulas cujo valor e prestígio refugem em cada época, esmaecendo e ofuscando-se depois, à medida que a razão humana vai firmando o seu império. Tem pastores criando suas próprias Bíblias, fazendo as traduções, falando coisas que não devia, se metendo nas políticas corruptas, falando qualquer bobagem através dos meios de comunicação. Isso não é religião, isso é baderna. Nós temos que saber separar isso, respeitando essas criaturas atrasadas, que nos comparam a jacaré, nos arrastando, não. Deus não ia fazer isso conosco. Ele quer que nós voltemos e permite que nós reencarnemos para estudar as suas leis, corrigir os nossos erros, nossos defeitos, nos enquadrar em suas leis e, como bons alunos, passarmos a trabalhar no caminho do bem, utilizando a inteligência. O jacaré não usa isso. Utilizando a inteligência, a fé raciocinada, burilando o nosso livre-arbítrio,
Isso é que é o papel de um espírita de verdade. É para isso que a doutrina espírita veio. É para isso que Jesus veio. Em todos os seus momentos, ele mostra como funcionam, de forma pedagógica, as leis de Deus. Jesus é a luz do mundo. Jesus precisa ser conhecido, estudado, compreendido, entendido, assimilado pedagogicamente e trazido para dentro de nós, através de seus ensinos. E aqui criarmos o reino do Senhor, para que daqui saia a luz verdadeira dos seus ensinos. Aliás, ele falou sobre isso. Vós sois deuses, deixa a luz sair. Aquele que me acompanha, que me estuda, jamais andará em trevas, jamais se arrastará como um jacaré. Aquele que me segue jamais vai usar algemas. Nós estamos comprometidos com os erros do passado, mas para isso nós temos as oportunidades de vir e de nos acertarmos. O céu de Jesus Cristo é diferente de todos os outros céus. Nada tem de comum com os campos elíseos dos gregos, nem com o nirvana dos hindus, nem com o seio de Abraão dos judeus, nem com a mansão dos privilegiados da graça, nem com os tabernáculos da beatitude inerme, cujas portas se abrem mercê de cerimônias mercantilizadas. A maioria das religiões estão mercantilizadas. São comércios. São criaturas que querem desmoralizar o cristianismo e, obviamente, o espiritismo, que um veio completar o outro. O espiritismo veio reviver o cristianismo primitivo, como nos fala Emmanuel. Esse sim, 120 livros que deveriam ser lidos, em vez de ficar como um jacaré. Emmanuel nunca vai usar um termo desse. Nem Jesus, nem Chico Xavier, nem Divaldo Franco. Nós estamos aqui para estudar. E para isso ele nos deu a inteligência. Há 9.000 anos, ele permitiu que surgisse o Homo sapiens. E nós estamos há 9.000 anos desenvolvendo a inteligência, aprendendo a raciocinar, a discernir sobre o que é o bem e o que é o mal, quais são as propostas do bem. Isso é que é o espiritismo. Nós sabemos quais são as propostas do bem. Por exemplo, a primeira proposta é estudar as leis de Deus. Jesus falou isso. Estudar com todas suas forças as leis de Deus. Depois amar o próximo como a você mesmo. Só fazendo com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Isso é educação moral e cívica, isso é educação civilizada, de família. Não precisa ter a boca do jacaré nem algemas. Nós estamos para aprender, por isso que nascemos em família, para receber do pai, da mãe, dos parentes mais próximos, as primeiras educações, correções. Depois vamos para o colégio, para a religião séria, como a doutrina espírita, como o cristianismo de verdade, que vai nos ensinar a estudar e a empregar esses estudos em nossa vida. Não para ficar igual o jacaré, e sim
cada vez burilando mais os nossos espíritos, cada vez fazendo a luz brilhar mais dentro de nós, e de dentro de nós essa luz saindo através do exercício da caridade, do amor, primeiro do amor e depois de todas as faces da caridade, tolerar, ter paciência. O exercício da caridade foi muito bem escrito no Livro dos Espíritos, tal como Jesus a ensinou. A benevolência em todos os seus aspectos, a indulgência em todos os seus sentidos, o perdão profundo, de forma substancial a tudo e a todos, envolvendo a reconciliação, o ressarcimento dos danos causados, o retorno à amizade fraterna como irmãos que somos. São 3 ferramentas pedagógicas, não para tornarmos ou voltarmos a ser jacarés. Não, isso é querer desmoralizar o espiritismo. É brincar com o direito que, infelizmente, tem muito estudante, muita gente formada, muito advogado, muito juiz, muito delegado, muito procurador, muitos defensores, querendo brincar de ser operador do direito. O direito é coisa de Deus, assim como a medicina, assim como as ciências, para desenvolvermos a capacidade de viver em paz, de progredir em paz, sempre junto com todos os nossos irmãos, sem deixar nenhum para trás, dando a mão a todos. O céu de Jesus Cristo é um campo de ação, é um teatro de atividades, é um meio onde a vida se ostenta sob aspectos cada vez mais intensos. É verdade, por isso que nós temos que estudar de 1 a 4 horas todo dia, sábado e domingo, no avião, no ônibus, no hospital. Eu chegava mais cedo nas faculdades onde dava aula e ficava às vezes dentro do carro 1 hora lendo os livros. É só chegar mais cedo, é só abrir os livros mais cedo, é só aprender a ter compromissos. E por ser assim, ele o compara em seu evangelho com a semente e o fermento. A semente contém em seu âmago fortes energias latentes que só aguardam a ocasião propícia para entrar em ação. O fermento, a seu turno, é uma força condensada que leveda, que põe em atividade a massa em cujo seio é introduzida, determinando o seu crescimento. Esse é o papel do cristianismo, estudado, acreditado, trabalhado dentro de nós, para fazermos o crescimento nosso espiritual. Não é para voltar a ser jacaré. A semente e o fermento são, pois, imagens de potências ocultas, de poderes latentes, tal como se verifica no espírito do homem. O homem foi criado para isso. O espírito reencarna usando o corpo de carne como instrumento sublime de trabalho. Não é para bater em ninguém, não é para matar ninguém, não é para usar armas, revólveres. Não, é para estudar. E através do estudo, compreender como podemos
usar os nossos sentimentos para o bem, usar os nossos raciocínios, as nossas obras para o bem. O céu de Jesus é o reinado do Espírito. O céu de Jesus é o reinado do Espírito. É o estado da alma livre que, emancipando-se do cativeiro animal, não mais voltando a ser jacaré, como esse autor lá de Minas falou. Isso é um absurdo. Isso é agredir a todos nós. Ergue altaneiro voo, sem encontrar mais obstáculos ou peias que a restringam. Jesus assemelhou também o céu à parábola dos talentos, onde figura certo senhorio afazendado, distribuindo entre seus servos, consoante a capacidade de cada um, determinadas importâncias em dinheiro. Decorrido algum tempo, o Senhor chama esses servos à prestação de contas. Eles atendem apresentando o fruto dos seus labores. Cada um de nós, após a morte, vai prestar contas. Vai prestar conta de todas as suas obras, de todos os seus feitos, seus pensamentos, suas realizações, suas omissões, seus crimes, as ideias malfadadas que espalhou, como por exemplo essa do golpe de Estado, de volta à ditadura, de matar o próximo. Desse deputado agora que já aprovou na Câmara dos Deputados para que cada um compre um revólver, quando cada um deveria ter o Evangelho de Jesus para aprender a estudar e a compreender e trazer esses estudos para dentro de si, na sua vida particular e social e profissional, para poder dar conta do que fez na encarnação que foi oferecida por Deus, com tempo limitado para acabar. Todos vão passar pela morte, mas o Espírito continua com suas obras. Por isso Jesus disse, cada um de acordo com suas obras. O que havia recebido 10 moedas, entrega 20, sendo as outras 10 o produto do emprego dado ao seu capital recebido. O que recebeu 5 e o que recebeu 2 fizeram o mesmo. Aquele, porém, que havia recebido uma só, trouxe-a desacompanhada de lucro, alegando incompetência e receio de a pôr em giro. O Senhor louva o proceder dos primeiros, prometendo confiar-lhes oportunamente maiores somas, e censura o último pela sua negligência e ociosidade. Como é lindo o estudo de Jesus! Todo ele também está na ciência do direito. Todo ele está na filosofia do direito, nas leis, no Estado democrático de direito. Cada um vai prestar contas do que fez com as moedas que recebeu. Aqui as moedas em sentido de família, de filhos, de trabalho profissional. Vejam o que muitos do direito estão fazendo, coisas terríveis, erradas, destratando a tudo e a todos. Como se fossem reis, eles têm uma doença, um orgulho, uma doença chamada juizite. Eles vão pagar muito caro depois da sua morte por tanta
riqueza que tiveram nas mãos, riqueza profissional, de ajudar a sociedade, e não fizeram isso. Cada vez mais ganância, cada vez mais apego ao poder e ao dinheiro da terra, que ninguém leva no caixão. Tal a ideia do céu que o Filho de Deus nos dá nesse apólogo e em outros cogêneres. Semelhante céu, como se vê, é o contraste dos outros céus, visto como longe de ser a região da inércia, da estagnação e da beatitude passiva. É um meio de ação, de atividade franca, de porfia acirrada na conquista de um bem maior, de um estado melhor, cujo antegozo nos vai sendo dado fruir, desde logo, à guisa de incentivo. Você reencarna e aí quer ser um deputado, vai pagar caro pelas oportunidades perdidas, pelo mau uso do poder. Vejam o que estão fazendo os deputados, os senadores, desviando os dinheiros públicos. Gastam uma fortuna e não fazem nada. Vejam os juízes. Nós temos juízes, não são todos, lógico, desembargadores que nada fazem por uma sociedade melhor, por um mundo jurídico melhor. O grupo de advogados também, às vezes, só querem festa e brigas terríveis. Vejam as religiões. A nossa religião espírita tem mais de 10 espiritismos, como esse praticamente falso juiz quer fazer lá. Ele quer abafar o espiritismo de verdade, ele quer botar Jesus na prateleira e começar a fazer coisas terríveis, como essa do jacaré e o de outras que ele faz, e que outros estão fazendo, quando o espiritismo é um só. É um só. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo, essas 5 obras básicas, veio completar o cristianismo, veio explicar tudo que Jesus tinha falado de uma forma mais pedagógica em razão do tempo, em razão da nossa evolução. Então o Espiritismo é um só. Qual é o papel do Espiritismo? É nós estudarmos para compreendermos Deus, as suas leis, para compreendermos por que fomos criados e para que fomos criados. E como devemos trabalhar, como ele diz aqui, como devemos trabalhar. Porque vamos ter que prestar contas do potencial que ele deu a cada um. A um ele deu o potencial de ser médico, o outro de ser juiz, o outro de ser delegado, o outro de limpar a rua, o outro de ser administrador público, o outro de ser empresário. Todos vão prestar conta do que fizeram. Ele deu a família. E às vezes nós destruímos a família. A família fica como se fosse um conjunto de pessoas. Só faltam as armas para se matarem. Então nós precisamos entender qual é a razão do cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo são os mandamentos recebidos por Moisés, não é todos os livros, não é o Velho Testamento. Ele ajuda, mas não é foi escrito por muitos homens.
Então os mandamentos, Jesus Cristo com seus evangelhos e suas aulas, suas conversas, os trabalhos deixados, escritos pelos amigos, como o Sermão da Montanha. Estudar o Sermão da Montanha demora 5 anos, lendo, estudando, e as obras básicas do Consolador prometido, que ele falou que viria para ficar de vez e explicar de uma vez por todas como funcionam as regras, as leis, as normas, aonde vamos chegar com elas. Isso é que é a doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo é o maior tratado de reforma íntima que existe no planeta. Ali está toda a obra pedagógica substancial de Jesus Cristo e, obviamente, de Deus, todas as leis. Ali está o amor de verdade para o qual fomos criados e a caridade em todas as suas faces. Fora da caridade desta estudada e praticada, não tem salvação. A nossa salvação é quando nós formos alunos competentes, subirmos os degraus da perfeição para abraçar o Pai que nos criou e agradecer por tanta bondade, por tantas oportunidades de chegarmos ao bem, de chegarmos junto dele e abraçá-lo e agradecer por tudo que fez por nós. Esta é uma reflexão profunda, não é palestra do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, Marcelo Paes Barreto, na minha varanda da minha casa de Guarapari, cidade saúde do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, do Brasil. Todos os nossos trabalhos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Não é para vocês mudarem de religião. Não é para criticar ninguém. É apenas para mostrar o verdadeiro caminho que foi criado por Deus para nós. É o mapa, é o guia. E nesse guia tem um modelo para não errarmos a nossa rota, para não errarmos o nosso caminhar. Temos tudo para acertar. E o único caminho traçado por Deus é o estudo, é o esforço de estudar, compreender, entender, assimilar pedagogicamente os ensinos e praticá-los. É isso que é o cristianismo, o céu de Jesus. Praticar cada vez com mais firmeza, mais certeza pedagógica, jurídica, de estar subindo os degraus da perfeição. Isso vai nos dar consciência tranquila, alegria, paz, progresso, junto com todos, de mãos dadas, para chegarmos a Deus. Na verdade, Deus está conosco o tempo todo. Jesus nunca nos deixou. Todo dia Ele nos chama a atenção para o céu de Jesus, para os estudos da verdade, para a prática do bem. Muito obrigado pela atenção. Um fraternal abraço. Tudo de bom.